O que nós vamos falar hoje? Metabolismo. Será que o meu metabolismo tá lento, Ana? Como é que eu faço para resolver isso? Será que é isso que está me impedindo de emagrecer? Eu vou te dar estratégias para que a gente possa acelerar esse metabolismo e resolver isso aí de uma vez por todas. Top? Quer descobrir se seu metabolismo está descendo a ladeira? Você percebe que você precisa diminuir cada vez mais o tamanho das refeições? Antigamente você comia aquele pratão, aí agora só está diminuindo. E também você está tendo que aumentar o tempo que você faz exercício. Está tendo que fazer mais exercício mais vezes na semana para ter o resultado que tinha com facilidade antes. Por exemplo, perder um peso. Tá percebendo que tá lento ali a sua perca de peso ou tá paralisada mesmo com essas estratégias, diminuindo as refeições e aumentando o tempo da academia? Sim ou não, hein? Seu nível de energia, pensa aí, sua vitalidade, como é que tá? Tá em níveis mais baixos? Você tá com menos energia comparada com alguns anos atrás? Sua pele, como é que tá sua pele? Tá cheia de brilho ou tá meio sem brilho ali, tá meio pálida, aparecendo umas espinhas, ou excesso de rugas para sua idade, tá tendo muitas linhas de expressão? Sim? Pois é, por mais ali que você dorme, você ainda tá se sentindo pesada, esgotada, exausta. Antes do dia terminar, tá faltando energia para fazer tudo que precisa da hora que acorda até a hora de dormir? Você recupera seus quilinhos ali que você suou para eliminar com facilidade, mais rápido do que antes e às vezes ganha até mais peso do que tinha eliminado? Se você falou sim para alguma dessas situações, infelizmente a notícia não tá boa não, né? Seu metabolismo está sim desacelerado comparado com o que você era e por isso tá mais difícil de queimar as gorduras ali. E Ana, como é que nós vamos resolver isso? Calma que tem solução, nada está perdido. Dependendo do nível que seu metabolismo tá, porque ele pode estar bastante desacelerado ou mais ou menos ali, ele pode ser recuperado seguindo alguns passos, algumas fases para acelerar. Eu vou falar o que é a taxa metabólica basal. Você já ouviu falar? Tem até uma sigla TMB ali. Isso aí vai representar a quantidade de energia que você precisa para manter as suas funções normais, para viver, para respirar, para dormir, para tomar banho, para fazer o que precisa ser feito com o seu corpo ali em repouso. Isso aí é a sua taxa metabólica basal. E aí o que acontece? A gente quer emagrecer, o que a gente faz? Dietas rigorosas. Ou então, fica períodos de privação de comida, igual uma aluna, minha aluna. Ela comia à noite, ia dormir. Não tomava café da manhã, não almoçava. Sabe qual que era a outra refeição dela? 8 horas da noite, no horário de lanche do trabalho. Falei, não, mentira, você não fica esse tempo todo sem comer, não. Agora pensa, o que ela não fez com o metabolismo dela? Períodos de privação ali, sedentarismo prolongado, nunca mais voltei na academia ou nem comecei, nunca fiz exercício na minha vida, disfunções na tireoide, alterações nos hormônios ali, intoxicação. Sim, você sabia que as nossas células podem estar cheias de metal pesado e esses metais pesados impedem o nosso metabolismo, o nosso corpo de funcionar como deveria? Eu mesmo estava com 2 metais pesados e eu precisei de 60 dias para retirar eles. Então, isso tudo desacelera o metabolismo, além de processos emocionais. Você acha que as emoções influenciam no seu metabolismo? Muito, porque as emoções influenciam na produção dos hormônios e dos neurotransmissores. Então, isso tudo aí pode afetar de forma negativa o seu metabolismo basal, que é aquele que você precisa, aquelas calorias que você precisa para sobreviver ali. E o que vai acontecer? Seu metabolismo vai ficando mais lento, consequentemente vai ficando mais difícil o processo de emagrecimento. E aí, você percebe que isso vem acontecendo na sua vida? Vamos supor que você consome em média 1.500 calorias. Ana, tudo que eu como dá 1.500 calorias no dia. Isso é a minha ingestão calórica. Eu resolvi fazer dieta. Então eu baixei de 1.500 para 1.200 calorias. Eu já fiz uma restrição, não já?
Isso aí eu fico esperando que meu peso diminua, né? Eu já diminuí a restrição, só que vamos supor que o seu metabolismo basal é 1000 calorias. Você vai emagrecer? Você diminuiu o tanto que você estava comendo, mas o seu metabolismo basal ali é 1000 calorias. Então, se eu estou comendo 1.200 calorias, não vai ser possível eu perder o peso, apesar de eu estar fazendo uma dieta. Então, você percebe que várias coisas influenciam. Mas, Ana, além dessas calorias para viver, eu faço exercício. Então, a gente vai conseguindo aumentar ali o seu gasto energético. Percebe a importância do exercício? Porque se eu estiver só usando ali as calorias do meu metabolismo basal, eu tenho que fazer ali, por exemplo, nesse que eu estou falando, 1000 calorias. Se eu comia 1.500 eu passei para 1.200, eu estou fazendo dieta e não emagreço, mas você ainda está ingerindo além daquilo que você precisa para emagrecer. Então, uma das medidas ali, né, da obesidade que a gente deve adotar é aumentar esse metabolismo basal. Para quê? Para a gente poder começar a perder peso. Porque se eu não aumentar esse metabolismo basal, eu vou ter que fazer cada vez mais restrição. E quem consegue comer ali 1000 calorias? Por exemplo, nesse caso aí. Então é muito mais difícil. É muito melhor acelerar meu metabolismo, não é? Tem terapias, tem formas ali para a gente poder aumentar esse metabolismo. Tem alguns ativos, alguns fitoterápicos que a gente pode usar para estimular as nossas células para gastar energia. Queimar energia, que é a termogênese ali. Por exemplo, gengibre, ele tem ações antioxidantes, ajuda a reduzir os níveis de colesterol, além dele aumentar o nosso metabolismo basal. Então, Ana, eu preciso de aumentar meu metabolismo basal. Eu aumento fazendo exercício, meu gasto calórico, sim. O exercício, eu aumento meu músculo. Quanto mais músculo, mais o T3, que é o hormônio da tireoide, é produzido. Porque além dele ser produzido aqui, ele é produzido no meu músculo também. Mais músculo, mais caloria, eu vou gastar, minha taxa metabólica basal vai subir. Então, eu posso usar estratégias aumentando o T3, fazendo exercício ali, aumentando os músculos. Eu posso usar estratégias do que eu posso comer ali, igual eu falei do gengibre, morosil, tem algumas, canela, por exemplo. Eu ponho a canela ali no meu café. Então, ao invés de eu adoçar, eu ponho canela. Isso aí já acelera. Você pode usar ali uma pimentinha durante o dia, assim. Isso aí também já acelera. Além do gengibre, do morosil, aumentar essa taxa metabólica, ele vai contribuir para quê? Para diminuir o tamanho das células de gordura, os adipócitos. Então, vai diminuindo o acúmulo de gordura ali e vai aumentando também a minha sensibilidade à insulina. O que acontece com a pessoa que está acima do peso? Mais de 90% das pessoas que estão acima do peso, elas têm a insulina alta. A insulina é um hormônio que engorda. Então, por isso que eu estou acima do peso, porque esse hormônio está aumentado no meu corpo, porque o meu pâncreas está produzindo em excesso. E por que ele está produzindo mais? Porque ele está tendo uma resistência. E o que aumenta a resistência para ele ter que trabalhar em sobrecarga? A inflamação. Esses ativos aí, essas estratégias alimentares, vai ajudar a desinflamar o meu corpo, porque o meu corpo inflamado aumenta a resistência à insulina. E aí meu pâncreas tem que produzir mais insulina. Se o meu corpo está inflamado, ele vai aumentar a produção do hormônio que engorda. E todas as pessoas que estão acima do peso, elas estão inflamadas. Elas estão inflamadas, desnutridas. E aí o que a gente precisa? Desinflamar esse corpo. Qual que é a estratégia, Ana, para eu desinflamar o meu corpo? Também tem estratégias para que o meu corpo possa não produzir excesso de insulina que acumula gordura ali. Uma estratégia é o gengibre, outra estratégia é cúrcuma ou açafrão, né? Tem o própolis, então tem várias coisas. Uma pimentinha que a gente pode pôr na mistura, na comida. Isso tudo vai otimizar o meu corpo e o meu processo de emagrecimento para acelerar meu metabolismo. Então, meu metabolismo ele é controlado por circuito de hormônios. Então, a insulina é um hormônio, tem vários outros hormônios que controlam ali o meu metabolismo. E esses hormônios, eles estão
sendo liberados 24 horas por dia ali. Então, ao longo do meu dia, daquelas 24 horas, todos os dias, o meu corpo está produzindo os hormônios ou para acumular gordura ou para gastar gordura. E aí, a pessoa que está acima do peso, você acha que o corpo dela está produzindo os hormônios que estão acelerando o metabolismo dela ou está travando o metabolismo delas? Esses hormônios aí vão me fazer emagrecer rápido quando eles estiverem equilibrados. O meu corpo vai estar todo certinho, vai estar realizando as funções certas, meu ritmo circadiano vai estar correto. Ou então, esses hormônios, eles podem estar me engordando muito rápido se eles estiverem desequilibrados e se as funções deles ali estiverem bagunçadas. Eu vou dar alguns exemplos para que você possa ver o que pode desequilibrar esses hormônios e quais são esses hormônios ali. Qualquer estresse, vamos supor que eu estou estressada, eu estou passando por um período difícil, nervosa, sabe o que meu corpo está liberando? Qual o hormônio? O cortisol. Sabe o que esse hormônio faz? Ele coloca gordura lá na minha barriga. Ele põe gordura na minha barriga, ele me dá mais fome, principalmente de carboidrato e de doce. Se eu tiver com o estresse aumentado, eu estou desequilibrando o meu corpo. Outra coisa, uma noite de sono mal dormida. Perdi ali a noite de sono, ou então eu fiquei vendo filme até tarde, ou então eu fui para uma balada. Sabe, um outro hormônio que acelera o meu gasto calórico é o GH. E se eu não tenho uma boa noite de sono, ele diminui drasticamente. E sem esse hormônio eu não consigo queimar a gordura. Fica muito lento a queima de gordura e fica muito mais difícil. Percebe, ó? O GH que é no sono, o cortisol que é no estresse. Estou dando altas dicas. Vai fazendo a análise assim da sua vida. Quando você pula as refeições, eu fico muitas horas sem comer ali. Tem o hormônio da fome e o hormônio da saciedade, né? O hormônio da fome, eu fiquei muitas horas sem comer. Ele vai o quê? Subir mais. E quando ele sobe mais, eu tenho muito mais fome. E quando eu vou comer, eu como desesperado ali. E se eu comer a mais, eu vou ganhar mais peso. Então, a importância de eu observar esses horários regulares para as refeições ali. E outra coisa, quando eu exagero no doce, no refrigerante, na massa, a gente tem um hormônio que é o da saciedade. Esse hormônio da saciedade, que é a leptina, ele também não funciona bem no corpo inflamado. Eu já fiz uma live sobre isso. Então, se o meu corpo está inflamado, ele não liga no receptor, não chega lá no meu cérebro, no meu hipotálamo, uma mensagem de que eu estou satisfeita. Tenho muito hormônio circulante, porque a informação não está chegando lá, e o meu corpo está produzindo mais a leptina, e aí eu tenho mais fome e menos saciedade. E o que eu faço se eu não fico satisfeita? Eu como, ao invés de um, eu como 2, 3, 4, porque eu acho que eu ainda estou com fome. Eu acabo comendo exageradamente e ganhando mais peso. Pensa. E o que acontece? O meu corpo não estava nos planos dele não dormir, ficar estressado, ficar muitas horas sem comer, ou ficar comendo um monte de comida porcaria, industrializados. E isso tudo vai fazendo o meu metabolismo ficar doido. Ele vai se confundindo ali diante dessa bagunça, vai gerando ali desequilíbrio, ele fica perdido. O que eu faço? O quanto que eu faço? Diminuo, aumento? O que eu devo fazer para manter o meu corpo em harmonia? O que eu devo fazer para os meus órgãos continuarem funcionando bem e eu não morrer ali, né? Então, isso tudo aí vai gerando desequilíbrio no nosso metabolismo. E se esses hormônios que são do emagrecimento, que é o GH, que é o T3, o T4, que é a testosterona, se eles não estiverem funcionando bem, a serotonina, se eles não estiverem funcionando bem, sabe o que vai acontecer? O meu corpo vai começar a entrar em desequilíbrio e vai começar a produzir os outros hormônios contrários, que é o cortisol, que engorda principalmente a gordura na barriga, que é a grelina, o hormônio da fome, que é a insulina, que é o hormônio que engorda, a leptina dá menos saciedade, eu como mais, vai gerando compulsão. Então você percebe que a forma como eu vivo faz com que o meu corpo desacelere o meu metabolismo e me fazendo ganhar peso. E aí eu fico morrendo na dieta e não vejo resultado.
Então, o metabolismo acelerado, em pleno vigor ali, ele tem 3 processos, 3 formas que ele atua ali no nosso corpo. Primeiro, ele vai pegar tudo que eu como e vai transformar em energia. Então, vai estar tendo uma queima ali. Para ter energia, a gente precisa de queimar essa comida que a gente comeu ali. Outra forma, ele vai liberar, para ele liberar essa energia, ele tem que quebrar a minha gordura que está guardada. Meu metabolismo está acelerado, eu estou com pouco alimento, ou então está faltando ali a reserva, ele vai quebrar essa gordura que está lá na barriga, que está em outros lugares, lá no fígado, para poder produzir energia. E ele vai pegar essa gordura que foi liberada e vai transformar em energia para que eu possa fazer tudo que eu preciso durante o dia. Isso aí é meu corpo funcionando bem. Só que ele trava. Por que ele trava? Porque minha noite de sono, insônia, dormindo tarde, ficando muito tempo na televisão e esqueço da hora, saindo a gente não está podendo muito. Estresse, não consigo controlar minhas emoções, estou andando muito nervosa, muito estressada, comendo muita porcaria. Quanto mais porcaria, mais inflamado meu corpo fica, mais insulina, mais leptina, isso tudo que engorda. Então, quanto mais cortisol, menos testosterona, que é o hormônio que acelera o metabolismo também. Então, você percebe que para eu emagrecer, eu tenho que ter uma mudança de hábitos. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu sou, que trouxe esse resultado acima do peso. Porque se eu continuar sendo a mesma pessoa só fazendo dieta, eu não vou ter o resultado desejado. E aí eu posso fazer assim, comer certinho ou comer nada praticamente. Eu vou continuar acima do peso, ou eu vou emagrecer pouquinho e voltar a engordar de novo. Então, o maior e o mais poderoso vilão do emagrecimento é esse cortisol aí, esse hormônio do estresse. E aí pergunta, quem nessa vida não está estressada? Então, o que eu preciso fazer, Ana, para que eu controle as minhas emoções? Eu preciso de ter uma nutrição emocional, uma reeducação emocional ali no meu cérebro para que eu possa lidar com as situações da vida sem aumentar o cortisol, que é o hormônio que libera em qualquer tipo de estresse. Seja estresse físico, excesso demais de exercício ou muitas horas sem comer, dieta restritiva, estresse mental, estresse emocional e estresse do ambiente externo. Isso tudo produz o excesso de cortisol. E o cortisol é bom, ele não é 100% ruim. Deus não faz nada ruim, né? Ele tem que estar em equilíbrio. Se ele estiver muito alto porque eu estou estressada, ele vai me engordar, principalmente gordura na barriga, vai me inchar. E se ele estiver muito baixo, eu vou ficar arrastando. Sabe aquela pessoa que não tem energia, que acorda cansada, fica só no soneca, quer pausar depois do almoço, não aguenta à noite, quer ficar encostada no sofá? O cortisol provavelmente está baixo. Então ele não pode estar baixo e nem alto, ele tem que estar no nível ótimo. De manhã ele tem que estar mais alto para você levantar da cama, disposto, com energia, e no final da noite ele tem que estar quase zerado, porque quando o cortisol está quase zerado, baixinho ali, a melatonina vem, que é o hormônio do sono. E eu preciso que a melatonina venha para que eu tenha uma noite de sono boa para produzir o GH, que é o hormônio que vai queimar minha gordura. Eu vou emagrecer dormindo, já ouviu falar? Já conseguiu emagrecer dormindo? É através disso aí. A gente precisa de estar com isso organizado. Se o meu corpo não estiver organizado, esses hormônios não estiverem organizados, não adianta eu fazer dieta para eu emagrecer. Eu vou aumentar ainda mais o cortisol, porque eu vou entrar numa dieta restritiva. E o que acontece na restrição alimentar? Aumento de cortisol. Aí que eu vou travar mesmo o meu metabolismo. E aí não vai dar certo, ok? Quando o cortisol está aumentado, o meu corpo está no nível de alerta. É como se eu tivesse, sabe quando eu estou assim, ansiosa, preocupada, com medo, alguma coisa vai acontecer? Nesses momentos o cortisol aumenta muito, estressado, com raiva, xingando. Para que ele vem assim? Quais momentos que ele aumenta normal no meu corpo ali? Vamos supor que vai cair alguma coisa no chão. Você vai rápido, aquele instinto rápido ali, aquele reflexo, é por conta do cortisol. Ou então, nossa, eu tô atrasada, eu troco de roupa rapidão ali, porque eu recebi uma notícia de última hora, o cortisol. Então ele vem em alguns momentos importantes, mas ele não pode vir em estresse crônico ali. Quando eu precisar de ter uma ativação rápida, sem pensar assim, fazer reflexo, ele tem que estar bom. Mas se a minha glândula que produz esse hormônio está produzindo em excesso, porque eu estou vivendo estressado, e chegar uma hora que ele vai parar de produzir, aí meu cortisol vai ficar baixo.
Sabe aquelas pessoas lentas, devagar, parecendo uma tartaruga, você fala assim, corre, rápido, incêndio. Ela, tô indo. Já tá em exaustão. Já falei da minha irmã aqui, né? Ela dormiu no sinal 2 vezes, 5 horas da tarde, quando a glândula dela estava em exaustão e não estava produzindo cortisol suficiente mais. De tanto produzir em excesso, a glândula dela falou assim, ó, não trabalho mais. Baixou completamente e ela dormia assim, ó, dirigindo, o sinal fechou. E não foi uma vez, não, foi 2. Ela tá repondo até hoje, mais de 2 anos, ela tá tentando fazer com que o corpo dela acorde e volte a trabalhar novamente. Por conta de quê? Já sabe, né? Estresse. Então, ó, se o cortisol tá trabalhando belezinha, tranquilo, ele vai ser, ó, meu melhor amigo, porque ele vai me ajudar nos momentos que eu mais preciso. Mas se eu estiver sobrecarregando a minha glândula e produzindo ele em excesso, em desequilíbrio, ou excesso ou falta, ele vai ser o meu pior inimigo ali. Ele vai derrotar todo aquele time de hormônios bons. Você lembra que eu falei dos hormônios que te ajudam a emagrecer? GH, testosterona. Então, todos esses hormônios que me ajudam a emagrecer, ele vai conseguir derrotar toda essa turma boa aí, o meu T3, o meu T4. E aí, meu corpo vai desandar. Tem 3 hormônios que são liberados no momento de estresse, de acordo com o meu nível de estresse. Então, quais são esses hormônios liberados? A norepinefrina, a epinefrina e o cortisol. Que momento que é liberado cada um ali? Por exemplo, a norepinefrina, ela é liberada quando eu tenho uma situação desafiadora. E aí, eu sei, né, que eu sou capaz de vencer. Tipo, eu tô no esporte, alguma coisa assim, um desafio. Então, eu entro em ação, eu ajo, eu venço, eu sinto o sabor do sucesso ali, da vitória. E aí, isso tudo vai inundar o meu corpo de testosterona sendo liberada ali. Então, é um momento pensa num jogo aí que você tem que ganhar, no esporte e tal. A epinefrina, que momento que ela vem? Ela é liberada quando eu não tenho certeza se eu sou capaz de vencer o desafio que surgiu ali, que eu vou ter que enfrentar. Então, ela acaba levando em mim ansiedade. Será que eu vou conseguir vencer? O outro já tinha certeza, né? Esse, será? Então, é como se fosse assim, o último aviso antes do cortisol entrar em ação, desequilibrando ali e me gerando todo esse problema que eu falei ali. Então, a gente pode evitar a epinefrina de vir para não precisar de vir o cortisol, que vem em terceiro lugar, o terceiro hormônio que é liberado. E aí, pensa você desequilibrado, com raiva, você está produzindo epinefrina no seu corpo. Você pode evitar isso através da inteligência emocional ali. Quando você está ansiosa ali, 99% dos casos é por um motivo que não vai acontecer. Mas a gente se tortura e vai alimentando o medo, gerando no nosso corpo a produção desse hormônio, que vai vir o quê? O terceiro, né? O cortisol, que ele é liberado quando? Quando eu tenho um desafio, mas eu já me sinto derrotada, tipo assim, ai, eu já sei que eu vou ser incapaz de vencer, eu não vou nem tentar, eu vou ser derrotada antes, ou se eu tentar, eu não vou nem fazer muito esforço, que eu já sei o resultado. Então, eu não tenho força de vontade, ele sendo produzido em excesso, eu vou estar alimentando saudável provavelmente, bebendo bastante água, fazendo exercício, e mesmo assim você vai falar assim, Ana, eu não consegui emagrecer, eu não sei o que acontece comigo. Era minha irmã, ela ficava no spinning, morrendo de fazer spinning, ela fazia musculação, e ela falava assim, nada funciona pra mim, as pessoas começam e perdem 10 quilos, 5 quilos, 2 quilos, eu não perco 1 grama, eu só engordo. Será que já estava acontecendo no corpo dela? Aí ela entrava nas dietas, aí o trem piorava mais ainda, ela fazia exercício, entrava em exaustão física e o negócio piorava mais ainda, até o momento que ela desistia. Aí depois ela tentava de novo e ela desistia. E aí, quando esse hormônio aí está sendo produzido, ele vai bloquear essa galera boa e ele vai abrir as portas do meu corpo para estocar mais gordura. Mesmo que seja do alface, mesmo que seja das frutas, do alimento saudável ali. E além disso tudo, dele estocar essa gordura, mesmo se eu estou comendo comida saudável, ele vai começar a destruir o meu próprio corpo ali, tipo meus músculos. Eu não falei que o cortisol alto diminui a testosterona, menos testosterona é menos músculo. Esse hormônio em excesso, ele vai
vai destruindo meu músculo, minha pele, meus ossos. Para quê? Para ser transformado em gordura. Ele não quer energia, porque eu estou precisando de passar por um momento de alerta. Ele vai usando tudo que tem no corpo, músculo, pele. E aí eu vou aumentando aquela fome e aquele desejo incontrolável por carboidratos refinados, né? Aquele monte de doce, ou salgado, fritura. O corpo está em alerta, ele precisa de lutar ou fugir. E o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar gorda, eu vou ficar fraca, sem músculo e eu vou ficar velha. Derrota total. Você sabia que você pode evitar isso? Por isso a importância da gente se ligar e como o nosso corpo está, o que eu estou fazendo comigo, tudo é autorresponsabilidade e o que eu posso fazer para controlar isso aí. Quando eu como para aliviar esses sintomas de estresse, de ansiedade, que é muito comum, inconscientemente eu tô comendo, né? Igual eu, segunda-feira, eu fiquei em frente à padaria conversando com a minha irmã no açaí dela, quase que eu morri. Em meia hora que eu fiquei em frente à padaria, era só gente comprando pizza, era segunda, pizza, um saco de pão e não sei o que, e o povo tudo gordo, isso foi me dando tipo uma angústia. Sabe o que acontece? Essas pessoas estão viciadas, o corpo dela está viciado ali de tanto o excesso de cortisol, pedindo comida que engorda, ela não vai querer mais comida saudável, mesmo diante do cortisol mais baixo, porque ela já viciou o corpo com comida que engorda, com quantidade de calorias. Quanto mais tempo eu passar com esse padrão de comportamento, mais meu corpo vai ficar resistente à perca de peso. Por isso que eles falam assim, mais velha já não tem jeito de perder peso. Depois de tantos anos, meu corpo já tá ficando resistente ali de tanto lutar. Pensa, tadinho do seu corpo, ajuda ele aí, né? E você precisa tomar uma atitude consciente para poder controlar isso aí. Agora que você já sabe, você pode tomar uma atitude. Então você já sabe que o sono atrapalha, o hormônio que emagrece, o GH. Sabe que o estresse aumenta o cortisol e atrapalha, acumula essa gordura toda. Ficar muitas horas sem comer, com dieta restritiva. E aí, você tem que estar ligado em tudo isso que você pode mudar. Muitas vezes, o estresse crônico vai dar exaustão da glândula e meu cortisol, ao invés de ficar no topo, ele vai ficar baixinho. Eu não vou ter energia para nada. Nem para acordar, nem para fazer exercício físico, nem para fazer dieta. Eu vou querer só ficar no sofá. E aí, quando você decide emagrecer, seguindo um método ali, qualquer método, do nada eu resolvi emagrecer, sem uma estratégia própria, eu vou acabar produzindo e liberando mais o cortisol, porque eu vou estar fazendo dietas restritivas, bloqueando a minha queima de gordura, ao invés de acelerar o meu processo ali, que era também o que acontecia com a Fernanda. A Fernanda é um exemplo. Mas depois ela resolveu tudo isso e ela perdeu 23 quilos. E ela mantém, já tem muito tempo. Então, se você ainda não conseguiu emagrecer, provavelmente o método que você está escolhendo está errado. Você não está sendo capaz de fazer as mudanças necessárias para acelerar o seu metabolismo, para controlar esse cortisol ali. E o seu dia a dia está sendo contra aquela equipe, aquele hormônio que te ajuda a emagrecer ali. Que tal, então, a gente usar as estratégias certas para ter o resultado esperado e não continuar enxugando gelo? E no processo que eu ensino de emagrecimento, é isso. A gente aplica os 6 pilares para trabalhar essa estratégia ali. Quais são essas estratégias, Ana? Essa estratégia hormonal, de todos esses hormônios que eu falei aqui, que estão travando o seu metabolismo, e os hormônios que vão acelerar o seu metabolismo. Estratégia de exercício, qual que é o melhor tipo de exercício para que eu possa acelerar o meu metabolismo. Estratégia alimentar, porque eu sei que se eu fizer dieta restritiva, eu não vou conseguir ter o resultado e eu vou até aumentar o meu cortisol, que é o hormônio do estresse, porque eu fiquei muitas horas sem comer, meu corpo está achando que está acontecendo alguma coisa louca. Eu vou precisar de ter uma nutrição emocional, porque se eu não controlar as minhas emoções, eu não controlo meu comportamento, eu vou continuar comendo por compulsão e desandando todo o meu corpo. E eu preciso de reeducar o meu cérebro. Reeducar, porque se eu tiver com o cérebro de gordo, não tem como meu corpo ser magro. Eu quero que meu corpo seja magro, mas a minha mente... não tem nada de magro na minha mente. Eu preciso transformar a minha mente para o meu corpo ser transformado e eu ter saúde e longevidade.
porque a gente quer resolver tudo, mas sem resolver os hábitos ruins que eu adquiri. E um hábito a gente não muda de uma hora para outra. O que é mais comum de acontecer? A gente ficar ali enrolando para mudar, enrolando, mantendo os comportamentos antigos porque eu ganho alguma coisa em troca, mas eu não percebo. Eu só quero assim, eu quero emagrecer, eu não gosto de ser gordo, não gosto de ser gordo, mas eu ganho alguma coisa estando acima do peso. Eu me saboto para eu continuar desse jeito que eu estou. E eu preciso entender isso, porque se eu não entender, como é que eu vou ter o resultado que eu tanto desejo? Eu vou viver lutando com a balança e nunca estar satisfeita. Pensa toda essa energia que você gasta reclamando do seu corpo, insatisfeita, com excesso de peso, toda essa energia, você canalizando ela para uma outra área da sua vida, seja uma área profissional, uma área financeira, qualquer outra área de relacionamento. O quão melhor as outras áreas da sua vida não estaria se você resolvesse esse problema que você gasta energia, às vezes dinheiro, esforço e não consegue ter o resultado desejado. Então, na hora de querer fazer a mudança definitiva e que o nosso metabolismo não sofra, porque, Ana, é só o meu metabolismo que tá lento. Não, gente, é o seu corpo, o seu bem maior, a sua saúde. Porque se você perder essa saúde aí, é muito mais caro você recuperar e aí você vai ficar refém de remédios, você vai diminuir seus anos de vida, você pode até viver mais, mas vai viver doente. Vai gastar todo o seu dinheiro com farmácia, ao invés de gastar com viagens, com aproveitar a vida e ainda infeliz e satisfeita. Não, eu não quero isso para você. Então, para resolver isso aí, a gente precisa de estudar, entender como é que o corpo funciona e entrar em ação. Por isso que eu fico fazendo essas lives aqui, por isso que eu falo todo dia nos meus stories, para criar um pouquinho de consciência e falar: eu posso te ajudar, você tem que fazer alguma coisa, não aceite este corpo e essa condição, porque não é só azar, depois eu faço, não, é sua vida, é tudo que você tem, seu bem maior que a sua saúde. Fechado? Combinado?